Fala pessoal, estamos aqui para mais um Impacto Paulista. Antes de começar, vamos lá, Impacto Paulista, que é um oferecimento de DF Studio. Seu estúdio quer montar seu podcast, sua videoaula, seu projeto online, tem muita coisa bacana aqui que você pode montar no DF Studio. Entre em contato com eles, agenda seu horário para fazer o seu orçamento. Beleza de Padilha! Beleza de Padilha lá no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais é o @beleza de Padilha. O site www.belezadepadilha.com.br. Acessa lá que tem muita coisa bacana para você. John Lares, materiais para construção, linha de tintas de qualidade do melhor preço do mercado. Fica lá na Avenida Cabo Sul, 2100, Nossa Senhora do Sion. O número deles é 13-3422-2051. Você consegue fazer seu orçamento via WhatsApp. Também via WhatsApp, faz seu orçamento com o pessoal da Tework. Consultoria empresarial, marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes e soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. Tem a sua ideia de negócio? Já começou, está começando? Quer, pessoal, uma ajuda profissional para conseguir deixar tudo redondinho? Tework, o telefone deles, 13-99654-5783. Tework. Agora, sem mais, vamos falar do nosso convidado. Nosso convidado, peraí que eu até anotei aqui, ó, para conseguir colocar. A expressão técnica é Morer Wilson, assim que fala, Wilson? Morer Wilson. Wilson, que é pastor, pregador, professor, tem ONG. Esse rapaz joga nas 11 posições. Tudo bom, meu amigo? Legal, meu amigo Thiago, Denis, a todo o pessoal aí que está aí fã do Impacto Paulista. Para mim, motivo de muita alegria. Isso, é o Morer Wilson, por bondade do Eterno, professor da escola Aleph Tav. Estamos aqui para fazer uma fofoca santa. Contribuir de coisa top para nós, para o nosso crescimento e no espiritual. Ainda mais a fofoca que foi escrita, né? A fofoca foi escrita e aquela que foi exato. O cara escrever. Por aí. Assim, né? E a gente brinca, né? Brinca mais real. Hoje em dia, para você escrever um livro, publicar alguma coisa, até alguma coisa relativamente mais simples, né? Hoje em dia até tem a ajuda aí de... a inteligência artificial para corrigir texto, tem editora, tem isso, tem aquilo. Tudo fácil hoje. Rapaz, mas há quantos mil anos atrás a gente está falando desses escritos aí? É verdade. Não era simples, 3.500, né? quase 4.000 anos. Processos complexos de escrita. E antes da gente começar, o Wilson estava explicando aqui pra gente o quanto, muitas vezes, uma expressão, uma frase... é muito mais do que só a frase, né? Tem símbolos, tem questões ali, número de letras que envolvem frases, né, Wilson? É porque, na verdade, a Torá, quando foi escrita, né, as letras pictografadas, ela é representada por símbolos, figuras, são códigos, né? Sim. Essa é uma código. Então, se é código, tem que ser desvendado o código, Boa. não é isso? Então, o que acontece? Tratando-se da tradução, vou usar o verbo Torá, mas também pode usar o verbo Bíblia ou Taná. Taná é a Bíblia, é a Torá, os 5 livros, os livros dos profetas e o livro dos escritos. Entendeu? E aí vem a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Mas tratando-se da Torá, que é o 5º livro, por exemplo, ela... Só para entender, para ter que estar acompanhando também, aquela coisa, a gente vai qualificando o nível. Assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Exatamente. Esses 5 livros nós temos como o livro da Torá. Correto? Agora, o que acontece? Quando veio para nós, no Ocidente, isso aqui eu acho muito legal, até coloquei minha colinha aqui, né? Importante. Por quê? Porque antes de conhecê-la, para mim, a Bíblia seria o que está escrito ali. Mas entenda bem, a primeira tradução ela foi em hebraico, todos já sabem que é uma língua semita. Aí vem a segunda tradução, que foi no grego koiné, através da Septuaginta, dos 70 sacerdotes. E aí, do grego koiné, adaptou para o grego moderno. Mas do grego koiné para o grego moderno é quase a distância de 500 anos. É como se fosse o nosso português aqui e o português de Portugal. Sim. Você vê que é bem diferente. E ainda o português rebuscado, né? Isso. 500 anos atrás. Aí, quando traduziram para a quarta tradução, que é a Vulgata, né? Que foi para o latim. Aí, a quinta tradução, aí veio para o alemão, e a 7ª, inglês, e aí chegou para nós. Então, nós estamos na 7ª tradução. A nossa Bíblia. Entendi. Então a Vulgata, ela já é a Vulgata, ela está
Na sexta camada. Na quarta camada. Caramba, é o primeiro latim. E primeiro latim. Primeiro latim. Aí depois veio o alemão, né? Então, assim, agora entendemos aqui as traduções, né? Estamos na sétima. Mas quando eu falo sobre você interpretar a Bíblia no seu original, eu até comparo com a cebola. Você sabe, se você pega uma cebola e você corta ela assim, ó, e você olhar, tem quantas camadas? Sim. Tem quantas camadas? Exato. Então, analisa comigo. O que nos deram foi só a primeira camada. E muitas vezes é que menos tem força, né? Menos tem tempero ali. Que é conhecido como pardês. Pardês é um acrônimo. Que é Pishat, Remez, Drash e Sod. No caso do Pishat, é o literal. Você pega a tua Bíblia e abre assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ali está escrito o literal, aquele é o primeiro nível. Legal? Mas quando você leva esse mesmo versículo para o segundo nível, você precisa entender sobre tipologia. Por exemplo, tipologia. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Que água é essa? Unge minha cabeça com óleo. Por que a cabeça? Por que óleo? Então, tem que entender de tipologia. O segundo nível, a segunda parte também dentro do Remez é a origem dos nomes. Deus chamou Davi e Davi derrubou o gigante. Por que Davi derrubou o gigante? Quem é Davi? O que significa Davi? Qual a gemátria de Davi? Esse é o outro tipo, para você compreender. Aí vem a origem dos nomes, a gematria, letras a mais, letras a menos. Eu posso colocar, tipo assim, o nome Yohanan, João, faltando uma letra. Um exemplo, entendeu? Sim. É um significado. Então eu tenho que entender o significado daquela palavra, faltando ou com letras a mais, correto? A ocorrência das palavras e análise dos textos. Já o terceiro nível, que é o draft, é a procura da busca que não é literal. Posso dar um exemplo? Claro. Pode dar um exemplo? Vocês vão gostar. Esse exemplo eu uso muito porque é muito legal. Todo mundo sabe que quando o menino Davi derrubou o gigante, sim ou não? Sim, sim. Conhece essa historinha, né? Sim. Você gosta de escolinha da gente, Sim, né? a tal do arremessar a pedra, né? Exato. Mas analisa comigo. Todo mundo sabe que Saul era o homem mais alto de Israel na época, o mais bonito, formoso, se tornou um rei. Mas o Golias tinha 3 metros de altura. Ó, o nome dele, Golias, ou Goliat, que no hebraico já muda a visão do negócio, né? Entendeu agora? Já dá uma assustada a mais. Entendeu agora? Ó, tá vindo Golias, ou tá vindo Goliat. Goliat. Rapaz. Agora tem também, nome de vilão. quando eu ponho aqui escrita a palavra Goliat no hebraico, eu vou encontrar gematria. E qual é o valor da palavra Goliat? 666. Eu gostei dessa observação. Interessante, tá? Gostei dessa observação, tem que subir, tá? Então vamos lá, vamos entender. Tem que passar por parte. Ele afrontou a todos. E Saul, muito temendo, ficou preocupado porque não havia que vencesse. Então o menino Davi se apresenta para Saul e fala assim: olha o menino, fala, ô rei, acalma teu coração. Acalma teu coração, rei. Quem é esse circunciso para afrontar o povo, o exército do Deus vivo? O rei falou: esse menino, pirou esse menino? Ô menino, se liga, menino. Ô rei, você não está sabendo, não? O rei falou: mas de quê? Eu cuidava das ovelhas de meu pai, rei. Chegou lá o leão, catei pela barba e ó, soquei. E sério, menino? E o urso? Eu não te conta do urso, rei. Ó, pensa o urso, rei. Peguei ele. É mesmo, menino? Não falou, Então vai lá. Menino, já que você quer ir lá, usa minhas armaduras. O menino humilde falou: eu uso, rei. O menino colocou um menino com a roupa sua. Imagina. Esse menino com a roupa sua. Ele colocou por respeito à autoridade. Aí saiu tudo balançando, todo mal jeito. Rei, me perdoa. Suas armas não servem para mim, não. Porque Deus já me deu minhas armas. Quem entendeu? Entendeu agora? O rei tirou as roupas e entregou. Quando ele se aproximou de Golias, o Golias falou assim: você veio com um pau para me pegar? Aí ele falou o seguinte: eu vou no nome. Fala assim, no nome. Fala no nome.
Pode falar no nome. No nome. Isso. A palavra nome é um dos nomes do Eterno. Hashem. O nome. Então ele falou, entendeu? Ele falou, eu vou com Hashem. Hashem, Baruch Hashem. Bendito seja o nome. A palavra nome é um dos nomes de Deus. Captou? Sim. Então, legal. Quando ele foi para tirar aquela pedra, a pedra, ele desce no ribeiro e pega 5 pedras. Por que que o autor fez questão de colocar números? O número 5. Lembra que eu falei sobre a gematria? 5 pedras aponta para os 5 livros da Torá. Uhum. Golias tinha 5 irmãos, uma pedra para cada. Analisa comigo. E quando ele atirou, uma pedra no pescoço também derrubava, sim ou não? Provável. No estômago, derruba ou não? Depende do tamanho do cabo Ah, tamanho isso da eu ia falar, pedra. depende. Não, analisa Não é comigo. certo que deu. Analisa comigo. Não. Eu contei umas coisinhas, tomou 18 tiros e não caiu. Então, Depende. então, vamos lá, então. A minha pergunta Não é é um por fato. que. Isso. A minha pergunta é por que foi. Fizeram questão de traduzir para nós como uma pedrada no meio da testa. Porque essa derruba. Ah, isso, gostei. Sua visão tá top. Bateu, caiu, né? Agora vamos lá. Ele atirou no meio da testa e derrubou o inimigo de Israel, que afrontava uma nação. E ele derrubou o gigante. Pronto. Qual é o lado profético dessa situação? Aquilo que aconteceu anos atrás é a sombra das coisas futuras. Uhum. Por exemplo, nenhum outro poderia derrubar, só Davi. Por quê? A palavra Davi é feito pela letra Dalit, Vav e Dalit. Dalit é porta, Vav significa conexão e Dalit é outra porta. Ou seja, Davi é uma porta que conecta a outra porta. Através de Davi, por isso que o povo ora e fala Jesus, filho de Davi. Porque ele é uma porta, conecta outra porta. Agora, olha que interessante. O que aconteceu ali, no literal, é o que está escrito. Mas é sombra das coisas futuras. O que é que vai acontecer no futuro? Vai levantar um Golias, que é o anticristo. É novidade isso? Não. Então, vai levantar um Golias. Só que esse Golias, esse Goliate, não vai afrontar só Israel. Vai ser a nível mundial. E ninguém vai vencer, a não ser aquele que veio de Davi, que é Yeshua. Então, o que aconteceu ali é sombra das coisas futuras. E só encontra essas informações dentro do original da Torá. O que isso quer dizer que ele bateu na testa? Informação. Muita gente hoje está sob o domínio desse espírito do anticristo. Muita gente. Governos, muita gente, nações, muita gente. Eu poderia falar aqui sobre a van, não estava nem no meu script, tá? Mas vocês eu gostaria de ouvir. Eu não sei o nosso público, mas eu vou ter que te contar essa, cara. Manda bala. A palavra Avan, estádio. Avan, estádio. E o interessante é que essa mesma palavra, ela também, as últimas letras, é também shopping. Shopping. Uhum. Avan estádio faro de esporte. O maior tempo tomado das pessoas, onde é que é? No esporte. Pegou? Mais ou menos. Peraí, a van, você tá falando H-A-V-A-N. Sim. Tá igual do pai da van. Isso. Da van, com todo respeito. Isso. É. Avan. O Sim. O que senhor eu de quero idade. falar para você é, essa entidade, para você entender melhor, de origem grega, os gregos, por exemplo, nunca quiseram matar Israel. Mesmo que lutou guerras, mas a intenção não era matar Israel. A intenção era tirar a cultura de Israel. Era deixar que eles não servissem mais a Torá, os cultos judaicos. Então, essa mesma filosofia, ou esse verbo, né, dessa entidade grega, ela atua hoje no mundo. Ou seja,
essa entidade não quer matar um jovem que está aprisionado dentro de um esporte, Boa. Você falou de cultura. mas afasta ele dos princípios bíblicos. Você Ou não afasta? Você falou de cultura de Israel. Afasta, porque é prioridade. Você falou de cultura de Israel. Vamos jogar na polêmica. Você falou de cultura de Israel. O pensamento voou aqui de umas questões que a gente até de episódios anteriores que a gente estava falando, né? Nós somos, o Denis é sacerdote de Umbanda, eu tenho tentado aprender um pouquinho mais sobre. Mas quando a gente pega, por exemplo, a religião Umbanda, é colocada ainda mais no Brasil, né? Uma religião brasileira, mas a gente vê-se muito por algumas pessoas colocando, é uma religião e limita-se como se, algumas pessoas usam essa expressão, limita-se como se fosse só afro-brasileira. E aí As pessoas usam esse termo. limita-se só para algumas questões de puxar só a questão do que vem da África como Umbanda, mas sendo que a Umbanda ela é muito mais ampla. E eu não vou entrar nesse detalhe, vou chegar na pergunta. Quando a gente fala, por exemplo, da fé cristã hoje, né, os evangélicos, os católicos e tudo mais, é uma fé vinda do judaísmo, vinda dos locais ali da região de Israel, de todo aquele perímetro de questões de guerras e conflitos e tudo mais. Mas Israel hoje, né, ela é uma cidade, é um país de várias religiões diferentes. Qual que seria a cultura de Israel hoje? E o que o senhor pensa, né, do evangélico que se diz, eu sou de Israel e usa a bandeira de Israel e toda essa questão local e de fé com relação ao território israelita? O judeu em si, pelo que eu vejo, ele nem gosta do cristão. Eles têm uma certa repulsa em Israel. Porque é o seguinte, quando se fala sobre esse tema, existem algumas ramificações para ser compreendidas. Né? Falando sobre o surgimento do cristianismo, por exemplo, né? Ou do cristianismo. No período da guerra, nas 1500 e pouco, em que os gregos, Alexandre o Grande, queria dominar a região, deram-se o nome, quem deu foi até Alexandre o Grande, que não existia a Palestina, ele quem batizou, que não existe, a Palestina não existe, entendeu? Ele quem deu, porque ele se levantou para poder, o período da Bíblia que fala, a Bíblia da página em branco, vou falar isso? A Bíblia tinha uma página em branco, toda a Bíblia tem uma página em branco, e ele nos ensinaram que era o silêncio de Deus, certo? Mas só que é balela, porque não houve silêncio de Deus. Eles ocultaram a informação. Nesse período aqui, o que estava acontecendo? A Grécia, sob o domínio do Alexandre o Grande, pegou Israel. Naquela época havia um judeu chamado Barcoba, um rabino chamado Akiva, e 5 irmãos macabeus levantaram um grande exército e venceu o exército de Alexandre o Grande. Passou-se um tempo, ele retorna com mais exército pesado, matou esses judeus aí, matou muita gente, e tomou aquele lugar e batizou de Palestina, certo? E dali ele começou agora a escravizar o judeu. Nesse ponto aí, quem ia cobrar imposto? O judeu. Já para o povo ter raiva do judeu, entendeu? Todas as funções que pesavam preconceito, botou para o judeu. Resumindo a história, veio a morte desse camarada aí e levantou. Não foi Epifânio. Levantou Epifânio, não sei se foi o 3, se foi o 4, e esse camarada lançou um decreto proibido culto judaico. E viu que o cristianismo estava o quê? Crescendo. Então, foi nesse período em que eles oficializaram o cristianismo. Ou seja, a lei era essa: se uma mulher pegasse o seu bebê e cumprisse a Brit Milá, que é a circuncisão, que é lei, é uma mitzvah. Mitzvah é mandamento. O menino, quando o bebê nasce, enquanto ele não for circuncidado, ele é tido como imundo, porque ele veio do sangue. No momento em que os pais levam até a sinagoga e é feita a Brit Milá, que é a circuncisão, ele passa a ser agora consagrado, separado para Deus. Compreendeu? Essa é a visão da Brit Milá. Porém, se aquela mulher fizesse essa circuncisão, seria morto ela, o médico, né? O esposo e a criança. Então, essa perseguição total, o antissemitismo, né, surgiu daí, de lá para cá. E daí foi aí que houve uma expansão do cristianismo. Então, era obrigado você se converter ao cristianismo e ali aceitar a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por sua vez, Trindade não existe.
Porque se Deus diz que é infinito, o Criador, se dividir, o infinito não se divide. Complexo, verdade. Não, estou falando Não, sim, por sim. essa visão. Se o Criador é conhecido como infinito, infinito não se divide. Perguntaram para Yeshua, qual o maior mandamento? Yeshua respondeu, o livro de Devarim 4:6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Então, Deus é um. Deus é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus de toda essa nação. Acabou. O DNA do nome de Deus é 26. Esse mesmo DNA está na borboleta, está no bichinho, está numa árvore, está em nós. Se eu pegar o teu sangue agora, palavra sangue, dan, sangue, e eu colocar ali o Aleph, forma a palavra Adam, que é de Adão, Adam. Eu pego o Dan, é o sangue, é a nossa parte física, esquece a religião, nossa parte física. Mas quando eu coloco o Aleph, forma Dan, Adam, é a parte espiritual. Ou seja, a minha parte física, ela é o sangue. Minha parte espiritual é a centelha divina. Em toda a humanidade, em todo o universo, existe a centelha divina. Então, daí é que surgiu, aí mudou o nome daquela região para a Palestina e começou a perseguição. Nesse meio tempo, eles foram perseguidos, veio para a Espanha, construiu a Espanha, a finança da Espanha foram eles, com a morte desse rei, levantou outro rei, e fizeram questão que eles aceitassem o cristianismo. Foi nesse período aí que o senhor Abravanel estava presente, tá? O padre Silvio Santo. Ah, o pai dele estava lá. Ele falou, não. Ele ajudou a levantar as finanças da Espanha. Aí, de lá para cá, eles migraram para Portugal caiu para a América Latina, e aí povoou. No Brasil, 90% dos brasileiros são judeus. Você não sabia? A palavra Brasil é Israel. A palavra Brasil, ela é constituída pela a inicial das letras das 4 esposas de Jacó. Bila, Rahel, Zilpa e Leia. Brasil. Faltou o ai, né? Não, estou falando só as consoantes, né? Sim, tá. Que é Bila, que é, no caso, né? Brasil. Bila, primeira esposa. Rahel, que é Raquel, né? Zilpa e Leia. Mas depois teve Raquel. Ele teve 4 esposas, porque cada esposa tinha uma serva, né? Então vamos lá. Daí, então o Brasil tem um elo direto com Israel. Direto. Aí, o que fizeram comigo, com você? Roubaram nossa identidade. Através de quê? Historinha de carochinha. Querido que no Brasil, Pedro Cabral. Não, irmão, vamos deixar para lá esse assunto. E aí o que aconteceu? Veio então essa situação deles virem para o Brasil. Há 127, 128, mais ou menos 130 anos atrás, foi construída a primeira sinagoga no Recife. E está lá até hoje. Os judeus. Construíram a sinagoga e os nordestinos, por não entender, por não compreender, expulsaram eles. Eles vieram para Nova York e edificou a maior bolsa de valor do mundo, a Times Square. Porque sobre ele está a prosperidade. Sobre o judeu. Prossiga. Rapaz, calma, o Zé está processando. Eu estou acompanhando também. Não, o que eu fiquei na dúvida foi o seguinte. Vamos voltar nas 5 pedras. Vou pegar até mais água. Pega um café para mim, por favor. Então, nas 5 pedras é o que eu te falei, sobre a tipologia. Não, deixa eu chegar lá. 7 tem. As 5 pedras representam o que mesmo que você falou? As 5 pedras, os 5 livros. Existem várias representações, eu só dei uma. Não, sim. Eu dei essa que você falou. Os 5 livros da Torá. Os 5 livros da Bíblia. Por quê que fizeram essa correlação? Aí eu vou te falar agora a correlação. Primeiro, a Torá, ela é luz. Certo. A palavra é luz. Quando o Criador... Torá quer dizer luz? Não. Quando o Criador... A Torá quer dizer os 5 livros da Bíblia. O Pentateuco. Tá. Pentateuco. No grego é Pentateuco. No hebraico é Torá. Torá é os 5 livros da Bíblia, os primeiros.
Certo. Quando o Criador criou a luz, ele falou assim, ele falou o seguinte, a luz é boa. É o que ele falou, a luz é boa. Quando ele falou assim, a luz é boa, ó, ele citou 5 vezes a palavra luz no começo da escritura. Por que 5 de novo? Por que 5? Perguntei primeiro, por que essa Então, correlação? por que 5? Porque 5 aponta para os 5 livros da Torá. Se você for lá em Terrelim, que é Salmo 119, verso 105, Davi, Meler, que é o rei Davi, ele escreveu assim, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra é luz, correto? Então, por essa conexão, nós entendemos que os 5 apontam para os 5 livros da Torá. E a palavra, quando ele falou o seguinte, ó, Torá, seria no hebraico, no português, na Torá. Esse verbo, na Torá, na gematria, ela dá o valor 613. E 613 é o número de mandamento que consta nos 5 livros. 613. Agora, quer ver que coisa mais interessante? O teu corpo, o meu corpo, carrega os 613 mandamentos. Como assim? 248 são mandamentos positivos. É o número de ossos que nós temos. E 365, nervos e tendões, que também nós temos. São mandamentos negativos. Agora, quer ver? Mandamento negativo, tipo, é não fazer tal coisa? É o não, exatamente. Agora, você quer ver que bacana? Que bacana. A Torá, quando o Criador foi criar esse universo, ele olhou para a Torá. Ele olhou para a Torá. Ele criou 5 coisas antes de criar esse universo. A ciência fala que foi o Big Bang, né? Uma explosão, correto? A ciência fala que foi o Big Bang. Isso é normal. O nosso sábio nos ensina que o Criador, ele se comprimiu, e uma pequena fagulha saiu dele. E nessa fagulha deu origem todo esse universo. É por isso que quando você olhar, tem centelha divina. Tudo tem centelha divina. E qual que é o número que você falou mesmo? 26? É o número Da centelha divina, no DNA. no DNA é 26. Vou te mostrar como é que é. Tem a caneta aí? Tem. Não, porque eu sou o cara da pesquisa. Tipo aqui, ó. Você pode colocar na internet e você vai encontrar tetragrama. Para nós é traduzido como Yud, Re, Vav, Re, né? Yud, Re, Vav, Re. Yavé. Yavé já ouvi. Isso. Então, eu tava tentando pegar uma referência do que eu Isso. conhecia. Quando ele falou E Yavé, as eu Bíblias peguei. se encontram assim. Boa. O original está aqui. Tá. Certo? Então, esse daqui, ó, esse valor aqui é 5. Esse daqui, Vav, é 6. Esse aqui é 5. E esse aqui, que é Yud, ele é 10. Então, aqui nós temos o valor de 26. Entendi. Gematria. Aqui é a gematria. Eu botei o número. Só que existe mais de 30 gematria. Uhum. Te mostrei a primeira, que é esse daqui. Mas se eu pego essas mesmas letras aqui e eu coloco o nome delas aqui, Certo. o nome dela, Re. Primeira. Vav. Certo? Certo. A Tô segunda, acompanhando. Re. Se tá certo, eu não sei, eu tô acompanhando. Agora você ouve e fala. Não. Não, porque eu não entendo de verdade. Eu não vou ser hipócrita. Não vou estar certo, velho. Eu tô acompanhando agora. Ele fala, deve estar, né? Deve estar. Tomara que esteja. Não, tá certo. É certo. Agora, esse mesmo nome, eu vou falar assim, transliterei, ou coloquei o nome da letra, certo? Certo. Entendeu? O mesmo nome. Sim. Mas aqui, agora, eu vou colocar aquela mesma letra e o Aleph.
porque o Aleph é um. Então, Aleph é um. Aí aqui o Vav, vou pôr um Vav, que é o Vav, não, é o Aleph, aí Vav, novamente, e outro Aleph. Entender? Aqui eu vou colocar novamente esse daqui, que é assim. Agora eu vou ter que encontrar o valor de cada uma aqui. Certo. Antes desse código, ó. Adam. Aqui está escrito Adão. Certo. Aleph, Dalet, Mem. Adam. Esse valor aqui, ó, esse daqui dá 45. Quando eu colocar todos os valores aqui, sabe qual o valor que vai dar aqui? 45. Entendi. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança do Eterno até na gematria. Entendi. Eu tenho uma pergunta que... Estou falando sobre o 5. Eu tenho uma pergunta que é, assim, de verdade, assim, uma pergunta séria. E já peço desculpa, assim, porque não quero que pareça desrespeito. Sim. Mas é uma curiosidade mesmo, assim, Sim. de entendimento. Os 5 primeiros livros, né, são escritos, e aí também até se eu falar alguma bobagem, pode corrigir se eu falar errado. São escritos ou inspirados por Moisés, ou enquanto Moisés era vivo ali, né, naquele período, né, da saída do deserto e tal. Só que até então a gente não tem, pelo menos na Bíblia, né, existem outros escritos sagrados, anteriores, mas da Bíblia não se tem nada antes de Moisés, né? Mas assim, até Moisés a humanidade já existia aí alguns milênios, né? Tipo, tem muita evolução de humanidade até então. Como é que o senhor considera, ou por que o senhor considera que nesse período foi montado por que a inspiração divina, vamos dizer assim, veio nesse período, do que a gente entende como fé cristã e tudo mais, essa montagem dos 5 primeiros livros e tudo mais. E aí tudo faz muito sentido e tudo encaixam os significados, as palavras, mas não tem o tempo da humanidade também pensar e se colocar e se fazer bonitinho desse jeito, assim, sabe? Sabe, eu quero dizer, porque, tipo assim, quantos milênios de humanidade já não existiam até então, né? Até então vamos lá. na própria origem bíblica, né? Que foi Sim, colocado, tipo, gerações, até de fato ser constituído e sistematizado. Ainda, dentro da sua pergunta, além disso que você está perguntando, chega uma época que Deus simplesmente mudou de ideia. Porque o Velho Testamento é uma coisa e Deus falou, não quero mais, vamos mudar esse negócio agora. E ele, mudou, de repente. Né? Primeiro assim, ele falou, deixa do jeito que tá. Daqui a pouco ele falou, não, vou colocar uns mandamentos aí que tá bagunçado. Aí ele falou Moisés. Aí Moisés olhou, então, eu gosto de falar daquele mesmo jeito, assim, né? Aí Moisés olhou e falou, opa, ele falou, anota um negócio aí. Moisés foi lá, catou a talhadeira e foi lá no papel dele. Entendeu? Bacana. E depois de um tempo, Deus falou, Moisés, quero mais não. Mudei. Escute bem. Diante da pergunta tua, é que eu vou tentar te responder da melhor forma possível. Claro. Então vamos lá então. Eu falei para você que todo esse universo, essa dimensão que nós fazemos parte hoje, é uma pequena centelha que saiu do próprio Criador. Sim. Esquece credo religioso, estou falando de criatura e criador. Sim. Entendeu? Aqui, não tem, aqui a Assembleia apanha, o bando apanha, todo mundo apanha, o Papa apanha, todo mundo aqui apanha, porque estou falando do Criador e criatura, acabou. Boa. Correto? Sim. Então vamos lá então. Antes de tudo, o que é que ele criou? Antes de tudo. Primeira foi a Rainha Elizabeth. Ela tava lá. Porque quando ele falou, faça-se a luz, parece que foi ela que acendeu. Pai, eu também acho. Faça-se a luz, ela foi apertou. Primeiro ele criou, meu irmão, antes de criar tudo, ele criou a primeira coisa, o trono. O trono que está no 7º céu. São 7 céus. Começa aí o início da história. Quando ele criou o trono, aí ele criou o Guerrinom. Guerrinom foi traduzido para nós no grego, inferno. Inferno. Depois ele criou, do Guerrinom, ele criou os céus, que é Shamaim, né? Já falei já, os céus. Aí vem a Torá, a letra, a Torá. Em seguida, ele criou a Techuvá. O que é a Techuvá? Lei do retorno. O direito que todo ser humano tem de mudar.
Ele criou isso. É por isso que amanhã você vê uma pessoa que é tal comportamento e de repente aquela pessoa se torna iluminado. Acontece isso? Sim. Conhece alguém assim? Então, Alguns vários. esta lei é uma lei que ele criou antes desse mundo existir. Preste bem atenção. Aí, depois da Techuvá, ele criou um código de conduta. Olha que interessante, né? Um código de conduta. E na sétima coisa, ele criou o Mashiach, que é o seu filho, Yeshua HaMashiach. Mashiach é ungido, né? O verbo Mashiach. Yeshua quer dizer Deus salva. O nome dele está marcado. O Yeshua, Deus salva. Agora, o que acontece? O que acontece? Quando ele foi criar, aqui nós temos a palavra Bereshit. Estou falando original, tá? Bereshit. Que seria escrito assim no hebraico. Caramba, e no hebraico a gente testa pra frente. É uma legal que ele tá escrevendo, ele fala assim, e no hebraico, de repente começa a ouvir Já tá bugando e já tá escrevendo com a mão esquerda. Qual a primeira letra do alfabeto? Do nosso Tu lembra dessa? O cérebro já, tipo... Você quase buga agora aí, meu cara. Se perguntar o telefone agora, a gente desmaia. Certo? Então, no hebraico, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Aleph. Certo. Agora, se a Torá, a Bíblia judaica, ela começa com essa letra aqui, ó, com a segunda letra. Entendi. A minha pergunta é, não tinha que ser com A? Ele falou, eu sou o começo e o fim. Que nunca ouvi falar isso. Sim, o alfa, o ômega, tal. O alfa e o ômega. Aí ele pergunta, a Bíblia está começando com Bet. Segunda letra. Você pegou aqui? Agora, por que não começa com A? Porque ele é antemporal. Aqui está o Aleph. Ele é antes de tudo. Na nossa... Tô tentando lembrar aqui. No original é no princípio. No português é e no princípio ou no princípio? Em alguma tradução, escreve em um princípio. Uhum. Em outra tradução é no princípio. E que de fato faz muita diferença. Vamos lá então. Pensando assim, para além da camada superficial. Agora, ó. Presta atenção aqui. Isso aqui é muito legal. A primeira palavra da Bíblia, fala de original, tá? É Bereshit. Começa com B. Se eu pegar só essa palavrinha aqui, ó. Olha bem. Já falamos que antes de criar, antes dessa palavra aqui nascer, antes, Deus criou as 7 coisas, certo? Certo. Agora ele vai e libera. Aliás, certo não, eu vou questionando só para entender, o pessoal de casa aqui também quer entender. Certo assim, desculpa a pergunta, é pergunta de curioso, não é pergunta de afronta. Não. Aonde que isso tá? Vamos lá. Tipo, na Bíblia, eu vou chegar lá. tem algum Eu vou livro? chegar lá. Tá, não, porque você falou assim antes de que você tá. Tipo, Isso. Tá bom. Então vamos lá. Ele criou o cenário dele para favorecer esse universo. Tá. Essa dimensão. Já sabe. Mas para que essa dimensão viesse a existir, ele criou a palavra Bereshit. Certo. Bereshit. Aí traduziram para você como o quê? No princípio. Ok. Pronto. Agora eu ponho assim, Berosh. Berosh, que significa na cabeça. Na cabeça, né? Estou até errando aqui a cabeça. Aonde Deus criou, projetou tudo? Aonde? Fale! Fala aí pra ele. Eu não, qualquer palavra tem poder, vou ficar repetindo aqui, meu irmão, daqui a pouco Você viu? Deus criou tudo na Rosh, na cabeça. Entendi. Pronto. Você pegou o que ele criou. Agora, Bereshit. Se eu pego esse beit aqui, ó, a palavra beit, ela é de número 2. Certo. Aponta para o mundo físico. Tudo aqui no mundo é 2. Bem e o mal, feio e bonito, gordo, magro. Porque aponta para o mundo físico, cara. E a palavra beit significa casa. Casa não, palácio. O mundo é uma casa, pronto. Casa. Então, casa, né? Mas se eu colocar assim, ó, o beit e colocar o rer, aqui, ó, criou.
Criou a palavra, essa letrinha aqui, ó, ela significa Deus. O Aleph. Acabei de falar para você que é a Sim. primeira letra, certo? Então, criou Deus. Tá vendo? Sim. Criou a duas letrinhas, Aleph e Deus. Criou Deus. Reshit. O Shit, que é do Bereshit, né? Shit. Vértice. Criou Deus o mundo. Reshit também significa 6. Então, só aqui, ó, tem uma frase. Só nessa palavrinha aqui, ó. Criou Deus em 6 dias. Pai. Só nessa palavra aqui, ó. Só aqui tem essa frase aqui, ó. Tô dando uma frase só, tá? Que se eu for dar as outras, você vai mais além ainda. Então, só aqui. Criou Deus em 6 dias. Pronto. Agora, a segunda palavra do verbo da frase é Bereshit bara. Bara. Que no hebraico seria o Bet, o Resh e aqui, bara. Bara. O interessante é que Deus criou no princípio, no princípio criou, bara, certo? Certo. Aí na tua Bíblia está assim, no princípio criou Deus. Na nossa é Elohim. Na tua está Deus. Na minha está Elohim. No princípio criou Elohim. Parou, Bereshit para Elohim. Captou a mensagem? Na tua é, no princípio criou Deus. Pegou a visão? Tô tentando. Você quase chegou lá, quase chegou lá. Vamos. No princípio criou Deus. No português. Certo. No hebraico é Bereshit, no princípio, para criou Elohim. Tá. Só que a palavra Elohim não é Deus. Então, por isso que eu Aí, buguei. aqui é autoridades, presta atenção, e forças. Anunnaki. Falei que ele estava aí. Só cuidado com a mesa. Não, que de é boa. Não, que balança aqui. Não, legal. Então ele criou o quê? Ele criou, ó, escuta. Autoridade. Aqui ele criou 10 palavras. Quando ele falou o seguinte, ó, disse Deus, haja. Esse verbo, disse Deus, ele citou 10 vezes. Certo. Para criar esse mundo aqui. Sim. Então ele criou autoridade. Ele dava Só que na tua Bíblia é, no princípio, criou Deus. Aí vem, criou Deus, né? Céus e terra. Sim. Na tua Bíblia. Na minha Bíblia é Bereshit bara Elohim. Essa que você vai pirar. E essa aqui mesmo, Então, o original é Bereshit bara Elohim et. Essas duas letras aqui é a primeira e a última letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Deus criou as autoridades. Aí sim, vai ser a terra. Aí sim. Calma. Não tá aqui? Ele criou as autoridades, tá aqui. Só que, quem disse que é o alfa e o ômega? Quem usou essa expressão na sua Bíblia? A música. Não. Na Bíblia está lá escrito. Tá. Tá lá É escrito. o Almeida revisado. Lá em Apocalipse, ele falou o seguinte, eu sou o alfa e o ômega. Sim. Lá em Isaías ele falou, eu sou o princípio e o fim. Exato. A música é muito bonita. Quem falou isso foi o próprio Yeshua. O Filho de Deus que falou isso. Então, essas duas letrinhas aqui, ó, aponta para Yeshua. Vamos lá. Yeshua. O Criador criou Yeshua. Só que aí, ele está aqui, ó, a palavra. Ele falou que eu sou a palavra. Eu sou a fonte. Ele é a palavra. Então, se ele é a palavra e ele é a luz,
No momento em que eu não tenho, tem um provérbio do Salomão, ele Só fala cuidado assim, com o braço, tá chacoalhando a câmera lá. desculpa. Ele falou assim, Salomão falou o seguinte, a bênção está na cabeça do justo. A bênção na cabeça do justo. E na casa do ímpio, a contenda. Quer dizer, aí chega o Shali Hashamu, que é o apóstolo Paulo, e ele fala em Romanos assim. Romano 3. Qual a vantagem da circuncisão? Ou qual a vantagem de ser judeu ou do judeu, na verdade? Está lá o texto assim. E ele responde, todas. Por que todas? Porque ao judeu foi confiado o oráculo santo. Nesse universo que você e eu faz parte, a única nação que recebeu esse oráculo foi o judeu. Passa a régua. Em Zacarias, o profeta falou assim, eis que homens de 10 nações, está lá, Zacarias 8:23. Zacarias 8:23. Homens de 10 nações correrão, o verbo está correr mesmo, ação, atrás do judeu, e vão pegar o City, que é esse aqui. E vão dizer assim, nós vamos com vocês, porque sabemos que Deus é com vocês. Agora vamos lá. Se o senhor recebe um código que pode mudar a história de uma cidade, só está com o senhor a senha. Se eu for aprender com você, eu vou perder tempo ou não vou? Tem que aprender com a pessoa certa. Não, estou falando. Ele recebeu Certo. o código Sim. do conhecimento que a sua prole, a sua descendência toda tem de fato grande êxito na terra. Não é novidade dizer que o judeu é o povo mais próspero, inteligente, está no mundo todo e é a única nação que está perdurando aí de aquele tempo inteiro para cá. A prova da existência divina do Criador é o judeu, não tem outro jeito. Se ele recebeu, e eu quero aprender com você, eu estou perdendo tempo. Já tá fonte. Você vai me mostrar o quê? Você sabe o quê? Eu vou te falar agora. Aqui está a Torá, que veio de lá, a palavra ser Divrei Hashamayim. A palavra Divrei Hashamayim significa tem raiz nos céus. A Torá tem raiz no céu. Então, a Torá não é desse universo, dessa dimensão. Não existe. Então, veio de lá, tá aqui. Aí passamos para 7, não foi isso que eu falei? Na tradução? Sim ou não? Então, a Torá é um edifício. E todas as demais religiões são casinhas. São casinhas. Todas. O Tom conhecia a Torá no original. Então vamos lá. Aqui, ó, você viu que, né? Aí ele fala assim, Bereshit. Só dá uma ajeitada no microfone também para ele captar que tá virado para. Bereshit bara Elohim. Já aprendemos que Deus aponta para autoridades. Que ele entregou o quê? A palavra, a Torá, os 22, outra coisa, são 22 letras, tá? O alfabeto hebraico são 22 letras. Tá aqui. A outra palavra que vem em seguida é Ve'et, seria Ve'et. Aí vem aqui, é o Dalet, Ve'et. É a Aleph Tav. Ve'et. Aqui eu tenho mais o Aleph. E aqui eu tenho mais um Tav. Então, Ve'et. E criou Ve'et. Só que nesse Ve'et aqui, olha que interessante. A letra Vav, irmão, ela é o número 6. E ela significa uma conexão. Segura a letra aqui. Estamos conectados, correto? Certo. Sim ou não? Sim, sim. Essa caneta é o Vav. Quando o Criador criou Adão no 6º dia, tudo que passava para essa dimensão Foi aqui. passava através dessa. Entendi. E quando o Criador criou ele, as suas roupas eram da cor dessa luz aí. Na verdade, era tipo a unha, sabe a unha? No corpo todo. E era iluminado. Por isso que todos sabem que, o verbo fala assim na Bíblia, que Deus vinha passear no Éden e chamava Adão.
Deus deu para o Adão e falou o quê? Deus plantou Adão no Éden e falou, cuida, dominai sobre tudo. Então Deus viu e perguntava, o que você fez hoje? Um exemplo, né? Ilustração. Aí eu andei por aí, eu vi um bichinho ali, não sei se era preto e branco, branco e preto, eu dei o nome de zebra. E aí ele foi. Não sei se ela foi ter ver como é que foi. Ela vai por aí. É isso. O outro bichinho ali fala, do de papagaio. A Bíblia diz que ele batizou todos os bichos. Então, se quer contestar, acontece com quem escreveu aí. Mas vamos lá. Na conexão, ele tinha um nível de santidade, de comunhão plena com o mundo espiritual, certo? Sim. E não morria. Eu gosto daquela coisa do Isso. tabernáculo, da Não, necessidade calma, da comunidade nós depois. vamos chegar lá. Eu sou ansioso. Não vamos chegar. Eu tenho que te parar, porque senão Não, eu claro, vou entendendo. Então, o que aconteceu? Gênesis, que é Bereshit 2:7. Eles estavam nus, está lá o texto, e não se tinha vergonha. Porque as suas vestes, chamava-se Erumim, que é uma camada de luz. Erro, luz, e Maime, água. Então, tipo uma camada de água que iluminava. Era as vestes dele, em nível de santidade. Já Pós-pecado. após o pecado, eles pecaram e depois se viram nu, ficaram com vergonha. E o pecado? Agora, A maçã foi escuta uma coisa simbólica aqui. ou foi real? Escuta uma coisa aqui. E no original. Não, escuta uma coisa aqui. Tá, perdão. Quando eles pecaram, ó, Perdeu a conexão. Aquela luz apagou e ele ganhou esse couro que eu e você tem. Então, e no original, é maçã mesmo? Vamos por parte. Não é maçã, né? Deixa eu pôr um bocado de nome lá. Eu não acho que é a maçã, porque a maçã não quer ser comida. Eu também acho. Essa é uma fruta de. Agora eu acho que é o caqui. Porque o caqui escorrega. Você Vamos vê lá. o caqui, ele mergulha. Ó, É isso. quando a luz apagou, eles ganharam esse couro aí. Ó. Então, essa centelha divina, que é essa luz aqui, ela está dentro de você, dentro de mim. Muito simples. Bem, e quando aconteceu essa queda? Aqui está a dimensão, aqui está a queda do homem. No sábado. Para Deus, até hoje, estamos no sábado. Porque estamos na era caída ainda. Para Deus não existe. Estamos no sábado. Porque ele foi feito no sexto dia, sétimo dia ele caiu. Então estamos aqui na queda. Desculpa até, não dá pra deixar passar que não esqueço. Daí que surgiu aquela expressão. Tá com uma cara de sábado hoje. O sabadão Às foi vezes pesado. você acorda, Exato, meu. Hoje tá Bem, com uma cara de sábado. vamos lá? Então agora vamos lá. Já que ele perdeu a conexão, vou responder agora a tua pergunta. Deus, ele fala com o povo de três formas. A primeira é antes da Torá ser escrita, que é chamada Torá oral. Certo. Quando ele fez... Na sarça não. Oral. Certo. Ele fez a Adão e falava com Adão. Sim, Ele sim. não deu nenhuma Bíblia para Adão. Ah, tá certo. Não deu não deu nada. Falava e o camarada ouvia. Sim. Chama-se oral. Quando o pecado rondou a casa de Caim, ele falou, olha, o pecado bate na sua porta. Só que o nome Caim, a última letra é um Nun. É o Nun. E a letra Nun, ela representa vida. Ou seja, Deus deu vida. Presta atenção. Para Caim. Mas ele preferiu a morte. Sim. Entendeu a visão? A palavra Caim significa canto fúnebre. Você pode imaginar o trauma desse menino? Vamos lá então. Agora perdeu a conexão, certo? Certo. A primeira Bíblia era oral. Tá aqui. Ele era oral. Aí veio caindo. Ele caiu ali, época da inocência, da consciência, né? Da pureza, Adão. Havia a época a dimensão, não sei se da consciência, estava consciente agora ali. Veio a época patriarcal, também erraram. Veio a época do governo humano, que foi quando Nisrod levantou a Torre de Babel, lembra? Sim, sim. E aí houve aquela confusão inteira. Nisrod, muito louco, sapecou o pai e deitou com a mãe. Sabia dessa? Nisrod era muito doido, meu. Então, veio passando. Aí, de repente, com o pecado, surgiu a consequência da morte do seu filho, o Abel. Sim?
Nesse período, Deus calou 131 anos. 131 anos, Deus não falava com Eva e nem com Adão. E também não abriu mais sua madre. Pegou aí? De lá para cá, Gênesis 6, Deus olhou e viu um caos nessa terra. Viu um caos. Viu esse retrato de hoje. Vai perguntar. Estou falando dentro dos escritos. E depois que criou Adão e Eva? Adão foi o primeiro. Eva foi a costela. Na verdade, Deus criou várias pessoas. Isso é a minha Exato. pergunta. Ele Boa. criou todos. Repete que vai dar corte. Ele criou todos. Porque tinha gente pra Sim, correr. ele criou todos. Criou pau. porque Mas ele Caim foi expulso. pegou aquele um e fez a sua história. É muito Entendi. simples assim. Mas assim, vamos assim, de sopro divino, vamos dizer assim, Da criação. da criação, todo mundo veio de descendente de Adão e Eva necessariamente, Eu vou te ou falar teve agora. o... Eu vou te falar agora. Depois de 131 anos, 131 anos, lembrou-se Deus de Eva e de Adão. Então Deus abriu a madre de Eva. E Eva gerou o seu terceiro filho chamado Sete. De Sete veio toda a geração e chegou em Noé. Uhum. Na geração de Noé, o mundo estava um caos. Ele olhou no céu abaixo e falou, está um caos. Ele falou, Noé, o negócio é com nós dois agora. Faz o barquinho aí que eu vou salvar você e sua casa. Mais um código. Ele colocou, faz com 300 de largura, Shin, com 50 de comprimento, acho que é isso mesmo, não pode saber agora, e 30 comprimento, largura, como é que é a outra? Altura, né? 30. Essas aqui são as medidas. Aqui é lâmede e aqui é nune. E aqui é nun. Aqui forma uma palavra, tá? Essa aqui vocês vão gostar, viu? Quando Deus falou assim, faz para mim, faz para ti, faz para ti e para tua família uma arca, 300 metros, vai de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, negócio assim. Parece só o quê? No litoral, fala, é uma medida. Pode falar. No literal é o que eu falei aqui? É uma medida. Certo. Né? Mas aí vou te abrir um pouco do leque. Essas 3 letras formam a palavra Lachon. Lachon é língua, idioma. Olha o que foi que Deus falou. Noé, se tu entender a minha língua, o meu idioma, será salvo tu e a tua casa. Agora, a palavra Noé. Noa. Aqui está o nome de Noé. Noa. Que significa descanso, repouso. Só porque Noé ouviu. Primeira Bíblia, né? Oral. Ele ouviu, ele obedeceu. Em Noé, nós existimos. Repousou o repouso para nós. Pegou a visão? Tá, Eu vou repetir. não precisa. É porque é assim. Então o barco ele não fez, não. Calma. Ele não, código só. Não, ele fez, calma. Ah, mas cabia todo mundo aí? Calma, não entrou Barco não. pequeno. Só entrou 8, calma. Hã? Só entrou 8. E fora os bichos. É isso. Só entrou 8. Todos os bichos. E por que ele Mas colocou o vamos lá. pernilongo aí que eu não entendi? Mas ele não é bem, sabe por quê? Ele não é bom, eu falei assim, ele deve ter colocado filhote, né? Quis colocar o meu animal grande, né, meu? Mas vamos lá. Ah, eu não... Só para finalizar aqui. Noah, a palavra Noah, no hebraico, significa descanso e repouso. Como ele obedeceu, nele a humanidade teve repouso, beleza? Mas se eu pegar o nome de Noé e colocar o contrário, aqui, ó, colocar ao contrário. Aqui eu vou encontrar a palavra Ram, que significa graça. Certo. O tempo da graça. E o que é a graça? A bênção que não merecemos. Favor imerecido. Isso. Em outras palavras, no momento que você e eu obedecer sua santa palavra, ele vai achar graça em você. E que está ao teu lado encontrará descanso. Entendeu agora? Então, tudo é um código. Noar significa descanso. A letra ao contrário, Ram, graça.
Pronto. Nesse período aqui, Deus ainda está falando ainda, fala oral. Mas aí veio mais o declínio. A profecia, porque Noé gerou Sem, Ham e Jafé. Sem gerou os judeus, os israelitas. Jafé, os gregos. E Cã, os cananitas, os cananeus. Agora, de Sem Me veio... perdi, calma, desculpa. Quem gerou? Vamos lá. Noé gerou Sem, Ah, tá. Cã e Jafé. Certo. Jafé gerou os gregos. Cã, os cananeus, cananitas. E Sem, que é o terceiro filho dele, gerou Abraão. Abraão gerou Jacó. Jacó gerou Isaac. O Isaac veio gerar, ao contrário, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou as 12 tribos. E na profecia, olha bem, tudo isso era por motivo de queda. Na profecia, Deus falou com Abraão ainda sem escrita. Abraão, a tua descendência, ela vai ser escrava no Egito. Só que tem um porém, vai sair poderoso de rico. Mas espera um pouco. Deus falou com Abraão, Abraão tinha 90 anos. Tinha 100 anos e Sara 90. Aí Abraão sai da tenda e fica assim. Olha para Deus. Sai da tenda. Olha para cima. Você vê 20 estrelas. Assim vai ser a tua descendência. Como a estrela do céu e como a areia da praia. Onde você olhar, tem um judeu na terra, meu irmão. Agora vamos lá. Vamos lá. Cumpriu 400 anos de cativeiro. Sim? Egito. Já estou no Egito. Estou no Egito. Nesse período todo, meu irmão, não houve mais Deus falar com o seu povo. 400 anos. Na verdade, não chegou a isso, tá? Eu falo isso porque está lá escrito lá. Mas foi muito menos. Agora Deus lança o primeiro mandamento, ainda oral, dentro do Egito. Dentro do Egito, Deus falou assim: faz a minha Páscoa no dia 14 do mês de Nissan, ao pôr do sol. Pronto. Primeiro mandamento que foi lançado dentro do Egito, primeiro mandamento. Moisés reuniu o povo e o povo cumpriu. Mas como eu vou fazer? Pega um cordeiro. Lembra da tipologia que eu expliquei aqui? Pega um cordeiro, de acordo com as famílias. Se a família for grande, o cordeiro. Se for pequeno, junta duas famílias. Todos dentro da casa. Mata o cordeiro, pega o sanguinho. Só que o sangue na porta fez uma letra. Essa letra aqui, ó, é a letra do nome de Deus. Re. Essa letra aqui é a letra que significa cerca, proteção, sopro divino. Ele não só fez assim, ele fez assim, ó. Eles fizeram uma letra. Pegou a visão? Aonde tinha essa letra, biblicamente falando, a morte não tocou. Legal? Pronto. Mas até aqui, então, o povo obedeceu, saiu do Egito. Sim? Certo. Agora o povo está sem conexão. O povo está sem conexão com Deus. O povo está no deserto. Sem conexão com Deus. E agora? Moisés sobe 3 vezes no monte. A primeira, 3 meses depois que sai do Egito. Quando ele sobe, que Deus entrega pelas tábuas, e segundo os sábios, está lá escrito, escreveu lá, e deu para Moisés. Moisés cata as 2 tábuas, e Deus fala, desce que teu povo, outras palavras, né? Teu povo pirou. Pensou que tu estava morto, cara. Desce lá, vaza. Desce logo que o pau tá desce, queimando lá embaixo. Quando ele desce, que ele vê aquela festa louca, aquele bezerrão ali de ouro e tal, você acaba de chorar, meu. Mas a tristeza dele não era nem pelo bezerro. Sabia dessa? Sabe qual é a tristeza? Era pela cagada que eles fizeram. Sabe qual é a tristeza dele? Como que se eu tivesse morto, na cultura judaica, tinha que ter 7 dias de luto. Ele estava comemorando. E tá comemorando, cara. Tudo feliz. Tudo feliz, meu. Morreu, agora vou levantar o nosso. Ali Moisés falou, o pau vai quebrar. Na casa de Vavá. O negócio aqui é o seguinte. Aí as tábuas que estavam na mão dele, ó, ele não deixou o povo ler. O povo não leu. Não, o povo não leu. Conforme ele recuou,
aquelas letras se soltaram e voltou. Aí Moisés sobe pela segunda vez ao monte Sinai e ele recita 13 atributos da misericórdia. Então é isso. Ele cita 13 palavras-chave que o judeu recita. E por essas palavras Deus perdoou aquele povo. Aí Moisés desce. Aí Deus chama Moisés pela terceira vez agora. E segundo os sábios, Deus tira as tábuas do seu altar de safira e entrega para Moisés. Isso quer dizer que Deus perdoou aquele povo. Então Moisés fala o seguinte: Adonai, Hashem nos perdoou. Captou? Mas aí Deus falou o seguinte: ó para Deus, eu vou enviar um anjo com você. Meu, intimidade é outra coisa, né? Moisés, eu vou enviar um anjo com você. Você falou, o anjo não. Você falou, o anjo de mim andar com o anjo. O anjo não tem misericórdia. O anjo não tem misericórdia. Falou, o anjo não. Isso, Moisés falando no monte, no meio do fogo, no meio daquela loucura toda. Ele, se o Senhor não for comigo, eu não tiro meus pés daqui. Aí Deus falou assim, já que você quer eu com você, faz um tabernáculo. Cheguei no tabernáculo. Pronto. Cheguei no tabernáculo. Só que Deus, no quarto céu, e Moisés foi arrebatado do Espírito até o quarto céu. Lá, tipo portal, e ele vê do jeito que Deus queria o tabernáculo. Aí que está o diferencial do judeu. Deus fala o seguinte, me faz uma carta com tintas azul, não posso fazer preta. E o judeu leva ao pé da letra. Esse é o diferencial dos caras. Por isso que os caras é diferente. Os caras é óleo, se mistura com água. E aí Deus falou, como é para fazer? Aí Deus falou, a medida, a cor das cortinas, tudo isso é código, tá? Só em outra oportunidade para me te contar só sobre o tabernáculo. Só sobre o tabernáculo, mas vamos lá. O que é o tabernáculo? Aí agora, ó, no tabernáculo entra a conexão sacerdotal. Porque antes de Deus mandar fazer o tabernáculo, Deus mandou fazer a roupa do sacerdote. Só que a roupa do sacerdote são 8 peças. E sabe o que significa os 8? 8 portas de pecado que você pega todo dia. Então, quando o povo olhava para a roupa do sacerdote, o povo já contemplava a santidade. Só a roupa. Então, quer dizer, aí agora entrou a conexão. Aqui estava o pessoal todo perdido no mundão, e aqui está o tabernáculo. Então, são 12 tribos. 12 tribos. A última tribo, Peão deu uma ramelada lá, errou, vacilou. Mas ele quer se redimir, cara. Ele atravessa todos e chega bem no átrio, na primeira porta. Chamada Chá, que é escancarada. Aqui, nessa primeira porta, ele vai encontrar com uma pia. Ou melhor, com um altar. E depois ele vai encontrar uma pia. Na primeira porta. Ele entrou, ele vai ver o altar do sacrifício. Um dia morto animal. Quando ele entra, a sua natureza terrena já morre. Muito louco, né? Ele está lá no mundão errando. Pá, vida louca. Agora ele resolve se redimir. Lembra da lei? Techuvá do retorno? Ele quer retornar. Só porque ele se dispôs a voltar ao tabernáculo. Quando ele entra, a primeira coisa é o sacrifício. Então, a natureza terrena dele morre. O segundo ato dele é lavar as mãos na pia. Simboliza o batismo. Nova natureza. Quando ele passa pela segunda porta, primeira porta, segunda porta. Aqui, de um lado, ele vai ver uma menorá. É o candelabro, né? Você conhece, né? O candelabro que é menorá, não é hebraico, mas menorá. O carniçal, né? Esse menorá tem 7 lâmpadas. Representa a luz. E cada braço significa uma das festas bíblicas, que é hoje a maneira que Deus se comunica com o seu povo. É por isso que Roma e a igreja não aceita comemorar as festas bíblicas. Igreja e todo segmento religioso comemora a festa de Roma. Nessa época, você vai ver uma
como é que chama aquele negócio lá de São João? Festa Quermésia, né? Em cada esquina. Porque o povo está sob o domínio de Roma. Masal. É normal. É o mundo, é o sistema. Sim? Mas os 7 braços significa 7 festas bíblicas. Que só o judeu, o que conhece, pratica. E quando você pratica, Deus se revela a você. Vamos lá? Do outro lado, ele vai ver uma mesa de pão. Com 12 pães. Representando as 12 tribos de Israel. Porém, os pães, a palavra pão, tu vai gostar. Lehem, vem da raiz guerra. Sabia que toda essa guerra é por causa do pão? O tráfico é por causa do pão? Sequestro, tudo é por causa do pão? Sim ou não? Pão no sentido não literal, no Sim, sentido da alimentação. Sim, pão. O camarada dava uma biqueira ali e matou por causa de quê? Eu quero vender mais, pão. Então, depois da guerra. Quando o peão entrou, a guerra que ele estava lutando, que vai lutar agora o próprio Criador por ele. Pegou a visão? Quando ele chega na última porta, chamada átrio, ou melhor, Santo dos Santos, nessa última porta existe uma arca. E dentro dessa arca existe as tábuas, uma vara de Arão, e existe o maná, que é aquele pão que eles comeram do céu no deserto. E o que significa isso? Já que ele entrou, está lá em João, que é 10:9. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, e sair, salvar-se-á. Esse tabernáculo é o próprio Yeshua, é o próprio Jesus. Então a lei é entrar por ele, entrar e sair. Então quando o rapaz entrou, ele se deparou com o quê? Fala com as 2 tábuas. Fala de disciplina. Já que a sua natureza pecaminosa morreu, ele agora aceitou ser disciplinado. Primeiro ponto. A vara, renovo. Ele estava lá, estava sem florescer nada. Como ele obedeceu, agora ele vai florescer. E o pão, que é o seu sustento, que é o maná. Mas ele não fica lá dentro, ele sai. Ele sai e canta para o mundo inteiro. Que através do tabernáculo, ele voltou a se conectar com o Eterno, o Criador. Então o tabernáculo funciona como, segura aqui, Conexão. a conexão. E por que Jesus Agora, quebrou esse? a figura, não quebrou. Não quebrou. Eu tenho uma outra pergunta. Não quebrou. uma O que acontece é reflexão. que eles ensinam que a lei foi abolida. A lei foi abolida, que tudo cumpriu em Jesus. Ponto. Certo. Mas Paulo fala em Romanos assim. Romanos 3:13, não faz a memória. Paulo fala assim: aquele que ouve a lei, ouve a palavra, e não obedece, não é justo. Melhor, não é justificado. Mas aquele que ouve e pratica, Deus o justifica. Então, não basta eu apenas conhecer, eu tenho que praticar. O que vale mais, a palavra de um que está escrita ou ensinamentos que me trouxeram aleatório? O que vale mais? Não, porque... A palavra que está escrita, Sim. que trouxeram aleatório? Sim. Depende. Depende de quem trouxe. Eu tô Depende de falando, quem escreveu, é de isso quem mesmo, trouxe. porque no nosso segmento, eles aboliram a lei. Mas a lei não foi abolida. Então, mas Jesus não... Ele cumpriu o Shabat, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Eu digo assim, né? Jesus foi um dos maiores profetas e pregadores, Judeu, e, no caso, mas, né? sim. Mas, por exemplo, ele não foi um sacerdote do templo, né? Por mais que ele tinha a Sim. missão e Por quê? a palavra. Vou falar e por quê o agora? colocado. Porque naquele tempo estava corrompido o sacerdócio. Certo. E a luta dele foi contra o Com sacerdócio. o sacerdócio. Não era contra o povo. Exato. Nunca Ali, foi. ali só havia um sacerdote que estava limpo. Sabe quem? Um homem chamado Simeão. Ele era novinho assim que nem nós. E o Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh é o Espírito Santo, falou com ele assim: você não morrerás antes de ver a salvação de Israel. Ele ficou velhinho, ele estava no templo, via todo mundo apresentar a criança e ele nunca viu. Um belo dia ele está bem velhinho lá, porque no templo, para apresentar a criança, vamos dizer assim, se me foge a memória, acho que era 12 portas, né? Então tinha a porta para entrar os ricos, para apresentar a criança. Levava um boi, uma vaca. Aí tinha a outra porta para a classe média, levava um carneiro.
Aí tinha outra porta dos pobres, para levar um passarinho, um casal de rolinha. Aí chega Maria com 8 dias depois do nascimento de Yeshua, que eles voltaram para o Egito, para o censo que foi instituído por Herodes. Sim. E nesse período ela deu a dor e ganhou o neném. Então o que aconteceu? Ela aguardou os dias para apresentar e levou até o templo. Quando ela entra no templo, pensando ela que ela ia daquela porta dos ricos, né? Para o sacerdote lá, o magnata, né? Seu lugar não é aqui não. Seu lugar é lá, os pobres. Eu estou ilustrando, tá? Ela falou, nossa Zé. E Zé, calma bem. Eu vou te apresentar o menino, não sei o que vai ser. Aí chega outra porta, também tá bem aqui, só um milhão. Para começar, recusaram o William ali para apresentar. Não teve uma pousada para ele. Uma mulher chegando na cidade, no lobo do jumento, parindo, e ninguém deu uma pousada para o camarada ganhar o menino. Quem entendeu isso aí? Então vamos lá. Quando ela chega na porta humilde, dentro da gaiola, 2 rolinhas, que eram pobres. Quando o menino, o Simeão, pega o menino, que tira o paninho, aquela voz fala com ele assim, lembra que eu te disse? Que tu não ia morrer antes de ver a salvação? Então, mas isso tem algum escrito, esse trecho, desse jeito? Tá em João 2, Lucas 2,25. Certo. Anote aí, depois você que está assistindo também, Lucas 2,25. Livro de Lucas 2,25. Foi quando o menino Jesus foi apresentado por Simeão. Legal. Entendeu? Não, porque então assim, vamos lá então. Então esse Jesus aí, ó, é o tabernáculo, é a conexão. Só que o que é que nos ensinam? Nas igrejas. Vou usar esse verbo, igreja, né? Ainda bem que não está ouvindo. Os pastores bravos comigo aí, viu, irmão? E os caras Vai cortar essa parte? Não, o que é que nós ensinei isso muitos anos, eu ensinei isso. Você faz um culto maravilhoso, abençoado, com louvor, com palavra de pacto. Como você fala assim, quem quer aceitar Jesus? Esse é o vernáculo que é usado nas congregações. Aí o camarada está ali todo sentimental e fala, eu quero aceitar Jesus. Ele pega e aceita Jesus. Ele fala, eu confesso, creio meu perdão, top, beleza. Só que dali para frente, ele não muda. Não é que o judeu não aceita Jesus. Depois eu vou falar sobre essa parte. O judeu aceita a escrita. Porque se eu falar, eu quero Jesus, mas eu não quero estudar, vai haver algum efeito em mim? O que acontece hoje com o sistema religioso é isso. Você sabe que nos apócrifos, Os apócrifos. em todos os apócrifos, o que existia em comum, escrito em todos? Deus é luz interior. Sim, luz interior. A outra coisa que está em comum em todos os apócrifos, só através do conhecimento você chegará a Deus. Baruch Hashem, bendito seja. Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar é, dito tudo isso, e que é um estudo muito rico, qual é o objetivo da humanidade? Para que a gente está vivendo? Ótimo. Essa mesma pergunta eu fiz na aula anterior, quando eu falei sobre o tema imagem e semelhança. Porque na hora da aula, no início da aula, eu falei assim, Bereshit 3:7, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Eu te mostrei que a semelhança de Deus conosco é igual, até na gematria, né? 45. Sim. Beleza. Mas espera um pouco. Deus é amor, né? E por que nós não amamos? Por que nós não se amamos? Não, e sabe um negócio que eu acho interessante? Analisou agora? Não, sim. Se é semelhante, por que nós temos dificuldade de perdoar? Não, mas o que eu acho interessante também é assim, Deus é amor, Sim. tá? Por que ele mesmo fez uma cartilha de regras? Se ele é amor, por que ele pune? Porque antigamente, no Velho Testamento, não tinha diabo, não. O diabo foi inventado do Novo Testamento para frente. Quer dizer, Deus era o próprio. Ele que punia. É aí que pega. Aí enfiaram um diabo lá e falou, não, eu tô cansado de ser o chatão da história. Eu quero colocar outro maluco ali. Colocou ele para poder subir a pancada. Então. Aí eu fico me perguntando, por que, você imagina só, existe um homem, um ser, que ele é onisciente, onipotente, ele está em tudo, ele sabe tudo, ele determina tudo. Exato, tá tudo Nada acontece se ele não determinar. Não permissão, exato. E ele fez um livro de regras, ele fez um livrão, né? Falou sobre o livro aí, e tá tudo lá detalhado minuciosamente. E
você tem que seguir. Se você não seguir, vai ter algumas punições severas lá. Mas aí que entra o sentido da Mas ele é punição. amor. Mas ele te ama. Ele te ama. Mas isso... É isso que não sabe, eu não consigo. Não, vamos entender. Não, mas deixa eu só passar meu ponto de vista. Manda. Aí o meu ponto de vista é o seguinte, dentro da nossa filosofia, no meu caso, umbandista, né? Nesse mundo que a gente vive, existe sim o livre-arbítrio. Você é livre para plantar o que você quiser. Sim, Só que você plantou, você vai colher. Isso é lei da natureza. sim. E ele deixou todo mundo livre aqui dentro para isso. Faz, vive do jeito que você quiser. Só que, a partir do momento que você plantou, você vai colher. Sim. E a colheita é obrigatória. Exato. Aí, com esse contexto, eu não entendo Deus como um carrasco. Mas eu não. entendo ele como Justo. um ser justo que Justo, deixa você viver Exato. da maneira que você quiser. Mas aí que eu pergunto, e qual é o objetivo dessa vida? Nós vamos viver, morreu, acabou, Deus fala aí, valeu. É isso aí, chegou. Olha, dentro E depois dentro daqui, dos qual que é o- escritos, isso, vamos lá. Uma certa feita, dentro da tua resposta, biblicamente falando, tá chegando, lembra que eu te mostrei aqui que nós caímos no sábado, Sim, sim. no sétimo dia? Certo. Depois do 7 é o quê? Depois do 7 é o quê? Volta pro domingo de Não, novo. depois do 7 é o quê? Ah, o 8. O homem foi feito no sexto dia. 6. Deus é um, errado. 6 com mais 1? 7. O homem sozinho só faz besteira. 7, quando ele se junta com um, que é o único criador, suas ações já ficam já aprovadas. Correto? 7. Perfeição. Porém, o 8 é mais elevado que o 7. 8 aponta para a eternidade. E o que é o 8? A era do Mashiach, onde esse mundo será restaurado e o próprio Yeshua descerá no Monte Moriá com a nova Jerusalém celestial, plantará nessa É terra. o lugar que ele vai descer. Exatamente, está escrito lá. Entendeu? E vai reinar nessa terra por 1000 anos. Então, existe chamamos de Olam Abá, o mundo vindouro. Mas vamos por parte. Você acabou de falar que Deus, de fato, não é um Deus vingativo. Eu Entre não aspas. acho. Ele é justo. Se ele falar assim, olha, não faz isso, não faz. Se você se for fazer, tem problema, eu vou assistir o processo. Ponto. O rei Salomão teve um bate-papo top com seu pai, o Davi. Imagina a cena. Imagina você, rei Israel, a nação top, elite. Como é o nome do príncipe ali? Mateus. Mateus. Mateus, precisamos conversar, Mateus. A ideia é muito louca. Aí ele tá lá no A videogame. ideia é muito louca. Tá, ele lá no videogame, ó. Pera aí, pai. E você, filho, o negócio tá pegando. Deixa eu falar com você, filho. Já fiz umas besteiras aí, né? né? Já deu umas rambeladas aí. O negócio tá O feio. negócio tá bem, filho. Aí o filho fala, caramba, pai. Tira o negócio lá do ouvido, vai. Fala, pai. Aí você vai falar pra ele assim. Você. Aqui é algo muito sério. Ele falou o seguinte, filho. Ele falou o seguinte, ouve minha instrução. Um bate-papo de Davi e Salomão. Ouve a instrução do teu pai. E preste atenção. A fim de alcançar discernimento. No videogame não vai ter nada. Eu estou errado. Eu estou errado. Agora o pai está dando conselho. Ouve a minha instrução. Você alcançar discernimento. Porquanto, filho, o ensino que vos ofereço é excelente. Não despreze a minha doutrina. Minha doutrina, na cultura judaica, todo rei tem que ter uma Torá na cabeceira da cama. E todo dia é obrigado a ler para julgar o povo. Pronto. Então o seu menino, ele tinha que fazer o quê? Estudar. Correto? Doutrina. Doutrina porque ele foi doutrinado e ele queria passar o que ele tinha, você e o seu filho. Ó, quando eu era menino, Davi, quando eu era menino, muito pequeno, e filho único de meus pais, muito especial, é para minha mãe. O meu querido pai me ensinava dizendo, retém o teu coração as minhas palavras, guarda as palavras no teu coração e obedece às ordenanças e viverá feliz. Ele está lembrando da sua infância para com seu filho. Aí ele fala o seguinte, busca a sabedoria. A minha pergunta é, eu vou ler só até um trecho aqui para você entender. Claro. Por quê?
Porque qual é o interesse de Salomão, Davi Melech, o rei Davi, se preocupar em instruir seu filho? Meu amigo, havia um trono para ser herdado. Havia um legado. Havia um cetro. Havia um povo que é único na terra. Não é qualquer Zé Povinho. É um povo, cara. Então ele precisava que aquele menino lá acendesse a sua chama, chamar, a sua alma. Aí ele continua aqui, ó. Busca sabedoria, procura obter entendimento e não esqueça as palavras da minha boca. Delas não te afasta. Não abandone a sabedoria, ela te protegerá. Olha bem, ela te dará segurança. Você viu aqui, falar repetitivo aqui? Viu contratar aqui o Popó? Ou contratar qualquer outro? Não, a sabedoria lhe dá segurança. Aí ele fala o seguinte, olha, no princípio fundamental do saber é procurar obter sabedoria. Investe todo o seu ser que possui para adquirir entendimento. Invista todo o seu dinheiro, todo o seu tempo. Vai ler, vai estudar, vai buscar. Está aqui, ó. Provérbio 4, se quiser anotar. Mas eu tenho um outro ponto de vista. Não, estou falando daquele momento. Daquele momento ali. Não, daquele momento ali, a sabedoria que Davi estava preocupado para que quem fosse... Sabe qual que é a preocupação? Sim. Manutenção do poder. Quem tem o conhecimento e quem detém esse conhecimento para si tem o poder de movimentar nações. Você tendo conhecimento, você meio que manipula. Olha, eu tenho conhecimento. O que Davi falou, filho dele? Me obedece. Antes de falar, adquire conhecimento, ele falou, me obedece. Sim. E eu entendo as religiões, até o judaísmo, com toda essa parte que você passou, eu entendo até o judaísmo como princípio de poder. Quem tem o conhecimento tem o poder e manipula massas. Olha, segue o que eu estou falando, ou você vai se dar mal. Não, mas quem falou não foi eu, foi ele. Cobra dele lá. E é por isso que eu vejo de uma outra forma, eu vejo de uma forma muito simples. Por isso que eu perguntei algumas vezes, qual que é o objetivo da humanidade? Você vê que a gente rodeou, mas o objetivo direto, o objetivo de forma objetiva. Bem, quando o ser humano, ele nasce, cresce, morre e segue ao juízo. Tá, e o objetivo qual foi? Quando o ser humano, ele nasce, cresce, morre e segue ao juízo. Esse ao juízo, julgamento. Então, ao julgamento. Acabou. Vai ser julgado por esse ser que é amor. Ele faz um jogo, ele é um juizão. Vai bater o martelo, você não presta não, vamos queimar. Você vê como não é bem, eu não vejo, é bem assim. O juízo para mim ou é absolutório ou condenatório. Sim. Não tem, só tem dois lados. Mas porém, tem muitos que já recebem a sua sentença aqui. Eu acho que Lógico que sim. Eu acho que a maioria. Lógico que sim. Sim, claro. Vamos lá então? Então, só para me completar aqui, aí já volta aqui. Eu dedico a grande consideração à sabedoria e ela te exaltará. Quem não gosta de ser exaltado? Quem não gosta de ser condecorado? Claro, está dentro do que eu estou falando. Exatamente. Quem não gosta? Dentro do... Não, quem não gosta? Se tu buscar, tu vai ser exaltado. Vão reconhecer a tua grandeza. E a manutenção de poder para o filho. Abraça ela vai te honrar. Tá aqui, ó. Olha, ela vai te coroar com exuberante diadema. Meu irmão. Aí ele fala o seguinte, vai ser muito louco, né? Ouve, filho meu. Recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. É um dos mandamentos para a vida longa. Matusalém morreu novinho, só com 960 anos. 960 anos. Sim. Jacó só morreu porque precisa descansar, né? Porque o homem estava numa fiação, eu creio que não morria, Jacó. Aí o que ele fez? Precisa descansar. Aí surgiu uma doença. Nessa, ele abençoou os netos e partiu. Então, a tua integridade com Deus te traz tanta cura, a ponto de você falar, chega, não quero mais viver não, deixa descansar. Ele está falando aqui, vida longa. Agora aqui ele fala assim, no caminho da sabedoria, te conduzir e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a sua vitória. Eu fico pensando comigo, quando os caras foram criar aquele domo para segurar o foguete,
Eles poderiam errar? Porque O domo, Ah, que segura esse foguete no ar. O projetista ali, poderia errar aquele projeto? acho que não, Não, né? Senão ia dar uma merda grandona Noé, vamos lá, né? vamos lá. Chegou onde eu quero? Noé foi fazer um barquinho. Ele podia errar? Não, ia dar a mesma merda. É igual nós, irmão. O mundo está indo porque nós erramos muito. Nós erramos muito. Sim, não, eu concordo. Mas não tem jeito, a gente erra mesmo, cara. Mas erramos por quê? Cultura. Cultura, irmão. Eu acho que não tem. Eu acho que nós erramos por conta do que eu estava dizendo, é o foco distorcido e as pessoas não sabem o Sim, é o verdadeiro que eu tô objetivo. falando, cultura. A luta aqui nessa terra é por poder, por dinheiro. A Igreja Católica, ela adquiriu esse tamanho que ela tem, mas lá no início era poder e dinheiro. E o ser humano, ele ainda é tomado por isso. É poder, é dinheiro. E eles usam das religiões para alcançar o que eles querem, esses objetivos. Eu acho que o objetivo, assim, da maioria dos seres humanos está errado. É por isso que eu estava perguntando acerca de objetivo. Por quê? O que eu penso o meu objetivo hoje, quanto ser humano, evolução do espírito. Isso. Todo dia ser uma pessoa melhor. E não é fácil. Não é fácil. A única coisa que Jesus pediu para a humanidade, você sabe dizer qual que é? A única coisa que ele pediu. Ele fez alguns pedidos, mas ele fez um dos maiores, seria amar o teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a única coisa que ele pediu. Entendeu? Aí você pensa, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é mole. Agora o próximo. É difícil. E é um puta de um aprendizado. Demais. Você tem que relevar, você tem que entender. Mas aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Quando se fala em estudo de Torá, você viu que você aprendeu um pouco aqui do Luz, né? Você já viu que o livro de Bereshit, o princípio, já não é mais como você viu antes. Você conhecia só no Pichat, simples. Depois te levei em algumas janelas, correto? O estudo de Torá, ele destrava a nossa mente. Você se torna, vou usar essa palavra com muito orgulho, com muito prazer, para que a Kadosh Baruch Hu, o Santo Bendito, o Deus de Israel, seja totalmente exaltado e agradecido. O que acontece? Quando você estuda a Torá, há um destravamento na sua mente. E em todas as tuas áreas, você se torna o melhor. Isto é o que causa o estudo de Torá. Quer um exemplo? Tem um amigo meu chamado Caleb, e nós conversamos muito, ele falou comigo assim, More, eu fui conhecer a sinagoga. Eu fui conhecer a sinagoga. Aí o rabino abriu lá, né? Tá coisa mais linda, né? Ele fez, nossa, que linda, né? Olha aqui, nossa, que cheiro top, que deixa nas nuvens, né? Bacana. Aí o rabino falou o seguinte, é isso que eu queria que você percebesse, o cheiro. Ele, por quê? Sabe o que criou essa fragrância? Ele falou, não, a minha filha com 12 anos, estudante de Torá. A menina com 12 anos criou uma fragrância para ambiente top. Eu vou lhe perguntar, essa menina com 20 anos, continuar estudando, qual é a empresa de avião, de carro importado, que não quer essa fragrância dela? Estou errado? Não. É isso. Estou dando um exemplo, tá? Então, em tudo que você fizer, se você for estudante de Torá, tudo você se torna melhor. Porém, esse melhor, que essa luz que nos ilumina, não é para nós. É como um sol. Ele não brilha para ele mesmo. Ele brilha para nós. A sua glória é para nós. Ele, por maior que seja, ele é humilde. Quando a lua chega, ele fala, vazar. O mar não produz peixe para ele, para nós. A árvore, nenhuma árvore produz para si. Essa é a filosofia judaica. No judeu, ele pensa assim, tudo que o Criador me der, poder de sabedoria e conhecimento, não é para mim, é para a humanidade. E é por isso que os caras é próspero. Porque se um deles vier morar aqui em Itanhaém, os caras constroem uma escola. Os caras constroem um hospital. Porque os caras entendem que precisa. Então, quando o Criador me confiou esse conhecimento, eu já trazia essa essência comigo. O meu próprio nome, Wilson Souza Santos. O Wilson, vem de William, filho do protegido, e Santo é Kadosh. Ou seja, eu sou filho do protegido santo. Kadosh.
O meu próprio nome já é judeu. Entendeu? Agora é assim, isso aqui, o Criador me confiou algo muito lindo. Mas para você entender a iluminação da Torá. Eu estudei um ano, estudei a Torá. Como é que estuda a Torá? Se você me perguntasse. A Torá era dividida em 54 mensagens. 54 lições. Estuda na sua casa. Ah, mas eu não sei. Então eu te dou um conselho. Tem internet, tem vários rabinos aí na cidade. Estou aqui para lhe servir. 54, você vai estudar os 5 livros da visão rabínica. É outro nível, irmão. Destrava a mente. Dentro dessas 54 aqui, mensagem, nós vamos nos deparar com as 7 festas. Lembra o que eu falei? A primeira festa, Páscoa. Por que a festa de Páscoa Deus escolheu no mês de Nissan? Vai conhecer agora sobre os astros. Que mês que é esse aí, Nissan? Entre março e abril. Nissan são mais 2 coisas, né? A marca do meu carro e 2, 3 em japonês. Eu gostei. Nissan. Agora Nissan vem da palavra Nissi, que significa milagre. Agora vamos lá. Este mês, todo mês tem a sua influência de um masal. Este mês é o mês do carneiro, do cordeiro. Deus escolheu o mês do cordeiro, o mês da bênção, para Israel fazer a peça, a Páscoa. E por ser o mês do milagre, quais foram os milagres que Israel viveu nesse período de obediência? O primeiro, veio a morte, inúmeras pragas, primogênitos dos egípcios morreram e não foram tocados. Aí vem outros, o mar se abriu, as roupas cresciam instantaneamente no deserto, ninguém morreu ali de fome e de sede. Foram muitos milagres, o pão desceu do céu, o maná, tudo isso dentro desse mês. Então, nós, hoje eu comemoro essa festa. E no Chega do Dia eu vou convidar vocês, hein? É muito top, é muito linda. É um ato profético, cara, é muito top. Tô dando um exemplo. Aí vem a segunda festa, Ázimo. Desculpa, é o pão sem fermento, né? É matzá. Aí vem a terceira festa, primícia. Aí vem a quarta festa, Shavuot. O que é o Shavuot? Todo mundo sabe o dia do Pentecostes, não sabe? O Pentecostes, lá, Espírito Santo e tal. 50 dias depois da morte de Yeshua, ele falou o quê? Fica em Jerusalém. Recebi a promessa. Eles ficaram em Jerusalém. Uns viajaram, voltou, pessoal, de moço, ficaram em Jerusalém. 50 dias depois da morte, 50, fala de Haomer. É um mandamento bíblico que nós praticamos durante 50 dias. É uma leitura de um versículo. Todo dia. Hoje é o dia 1, dia 2. Deus mandou contar. Deus mandou contar. Conta em 50 dias. Quem mandou contar foi Deus. O judeu conta. A igreja não conta, porque não sabe. Agora eles contam. Como eles obedeceram os 50 dias, depois de 50 dias, Deus deu a Torá. O manual de instrução. Sabe o que Deus falou para eles? Se vocês ouvirem e obedecer, constituirei vocês como sacerdócio na terra. Não é sacerdote de um templo, é na terra. Você me diz. O que me interessa é quem foi que passou essa informação aí? Tá em Deuteronômio. Não, tá, mas o próprio Moisés. Foi Moisés. Moisés, eu te dou a referência, bíblica. Porque essa é a informação que eu falei para você do poder. Ó, mas se escuta, fizer o que está aqui, você vai passar justamente, de ano, mas é esse o objetivo. Não tem como nós sermos alinhados se alguém não nos moldar. Meu amigo, olha que mesa linda. Alguém pegou a madeira, acabou com o ninho do passarinho e trouxe para nós aqui, ó. Mas olha só que bacana. O Criador quer fazer de mim o quê? Um instrumento. Ele é o artesão. Boa. Eu sou só matéria. A gente já tá quase... Eu não posso contender com eles. A gente já tá quase encerrando, mas eu tenho uma última pergunta que eu acho interessante a gente pegar, né? Do original e da tradução e tudo mais. Opa! Uma última pergunta pra gente, né? De traduções e essa questão de tradução, que é uma definição muito importante, né? Para a fé, e aí a palavra é fé. Né? E aí quando a gente pega na tradução cristã, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza dos que se esperam. É o que Mas eles ensinaram. do hebraico, o que a gente tem sobre a Legal. palavra fé? Vamos lá então. Na. Confiança. Confiança. Quando
eu falo com você assim, me dá um pouco d'água. Aí você fala assim, tá aqui. Eu digo assim, você gostou? Eu falo amém. Né? Amém. Né? Não uso o verbo amém. Amém. Né? Amém. Quando eu pego a palavra amém, amém. Aleph, mem, nun. Amém. Para começar, amém não termina com M de mãe. Termina com N de navio. Amém. Não é amém. Amém. E qual a diferença? Vamos lá. Quando eu falo amém, essa palavra aqui, ó, significa Deus. Essa daqui, Meler. Meler. E essa daqui, Neman. Acrótico. O judaísmo tem isso. O hebraico tem isso. Eu pego a palavra Deus, Meler, seria El, na verdade, El, vou ficar melhor. El, Meler, Neman. El, Meler, Neman. Então eu peguei aqui Deus, Meler, rei e Neman, fiel. Quando eu falo a palavra assim, amém, estou declarando, Deus é o rei fiel. Dentro da palavra emuná, tem essas 3 letras. Deus é rei fiel. Dentro da palavra Emanuel, tem essas 3 letras. Exatamente, essas 3 letras. Então, daqui para frente, quando você fala assim, amém, você está falando assim, Deus é o rei fiel. Gostou deles? Bom, bom. Você precisa conhecer nossas aulas. Vai lá, você vai gostar, cara. Você vai gostar. Boa. É um universo, cara. E pra quem quer conhecer as aulas, fala aqui pra câmera como é que descobre. Gente, como é que... primeiramente eu quero desejar Todarabá. Fala assim, Todarabá. Fala, Todarabá. Todarabá. Quer dizer, muito obrigado. Quando eu uso o verbo Todarabá, eu estou enaltecendo, louvando a canção ao Eterno. E, no mesmo instante, estou desejando que ele lhe proporcione a mesma alegria que você me proporcionou. Boa. Entendeu? Não é só muito obrigado, é um Todarabá. Então, Todarabá para você também, que está conosco. Nosso muito obrigado. Com muita humildade e com temor. Eu fico feliz de poder compartilhar um pouco da luz, do entendimento para contigo. Nós estamos hoje entregando essas aulas, realizando essas aulas na escola Aleph Tav, na Avenida Coronel Joaquim Branco, 2825, Jardim Tropical. Ali nós realizamos algumas aulas toda quarta-feira. Nessa temporada agora, presente, estamos falando de um assunto muito importante que é sobre a saúde mental. Estamos trazendo a disciplina interior para que as pessoas se conheçam, se amem e sejam curadas de maneira top e maravilhosa. Você é nosso convidado. O nosso tema agora, quarta-feira, é sobre a boca. Boca. O fato de não sabermos usar a nossa boca, somos doentes. Mas se você souber usar essa boca, lhe garanto que você será curado, próspero e muito abençoado. Quer ver uma referência? O Criador falou com Jeremias assim, eu vou pôr minhas palavras na tua boca. Só um código, tá? Só um código. Jeremias 1:8. Deus falou o seguinte, Jeremias, eu vou pôr minhas palavras na tua boca. Ó, na tua boca. E tu vai construir e vai destruir. Vai plantar e vai arrancar. Ou seja, se ele souber usar, ele constrói o que ele quer. Entendeu agora? Sim. Mas quem colocou a palavra? O Criador. É diferente, então você vai ter esse privilégio de receber essas palavras na sua boca e que possa gerar um grande vencedor. Boa, muito obrigado, Wilson. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores que proporcionaram esse encontro que foi muito bom. Você que assistiu até aqui pelo YouTube, deixa seu comentário, pode deixar sua dúvida, sua pergunta, que a gente caminha. A gente vai trazer o Wilson mais um dia para tirar mais dúvidas, tem muita coisa. Essa questão dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, tem muita polêmica aí, hein? Tem muita gente que faz festa de tabernáculo que é festa junina e rostida, hein? Aí depois não fala disso. Muito bom. Ó, DF Studio, esse espaço maravilhoso, incrível. Você quer montar seu podcast aqui, ó, qualidade de som, de áudio, espaço para café, o que você possa pensar que você necessita. O seu projeto aí, dos seus amigos, você está pensando, eu acho que a gente podia ter um podcast. Vem cá, estrutura, pensa, se organiza, vai ser bacana. Monta o seu projeto também. Beleza de Padilha?
lá no Instagram, TikTok, todas as redes sociais, @Beleza de Padilha. E no site www.belezadepadilha.com.br. João Lares, materiais para construção, linha de tintas de qualidade e o melhor preço de mercado. Fica ali na Cabo Sul, número 2100, Nossa Senhora do Sion. Número deles, quer pedir um orçamento? Tá pedindo pelo WhatsApp. 13 3422 2051. E também pelo WhatsApp você consegue entrar em contato com a Tework. Tework, que é consultoria empresarial. Você que também está montando sua empresa aí, microempresário, tem uma ideia, quer de fato começar ou já começou e precisa institucionalizar, contabilidade digital, registro de marcas e patentes, soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. O telefone deles é o 13 99654 5783. Agradecer meu amigo, companheiro de bancada De nada. e sempre presente, Denis Ferraz. Eu sou o Thiago Luz. Agradecer nosso convidado mais uma vez, o Wilson. Posso finalizar com... Claro, com claro. Depois de um ano e pouquinho estudando Torá, tive 40 e poucos alunos ali e fiz eu dei um certificado por ele ter estudado comigo. Em janeiro, um ano estudando Bacana. a Torá. Me posicionei diante de todos eles e falei o seguinte, estou tirando a escola de dentro da igreja. Quero que o Eterno materialize, escute bem, materialize um espaço. E nesse espaço, eu realizarei vários cursos gratuitos. E dentro desse espaço, a cultura judaica. Falei em janeiro. Fevereiro se materializou. Sem R$1 no bolso. O salão veio, levantou o moço, falou, toma esses computadores. Ele levantou outra pessoa, compramos 10 violões. Resumindo a história, no ano passado, fizemos várias formaturas, todos os cursos gratuitos. Legal. Trouxe a materialização, porque aprendi a usar a palavra. Esse é o convite para você. Exatamente, é muito importante, ó. E mais uma vez agradecer você que Curso assistiu de até Libra, aqui. está aberto o curso de Libra, Certo. violão, informática, tricô, crochê, pintura para terceira idade, ok? E Não, aí esses para poder ter são um os cursos que contato, estão tá. o nosso telefone 13 Certo. 99781 8529. Bacana. Aí Ok? no WhatsApp Todos os consegue cursos ter as gratuitos. informações. Ah, todos gratuitos. Legal. E o bacana é que os próximos trabalhos serão realizados, eu só não sei onde é que é o nome da rua, mas é da Rua da Sabesp, no antigo Náutico, onde era o Reviver, Uhum. da terceira idade, né? Certo. Ali agora é do projeto CDK e vamos estar realizando coreografia, zumba e balé, jiu-jitsu, estão todos convidados. Pessoal. Bacana, muito importante. Quero dizer você que assistiu até aqui, que sem você, nós não tem podcast. A gente faz isso para vocês e agradecer a vocês e até o próximo convidado. Tchau, tchau.